23, professor Diego Vitelli de Biologia falando, e nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Lembra que na nossa última aula nós começamos a falar de biotecnologias e paramos justamente na análise dos transgênicos. Você não pode esquecer de forma alguma que um ser vivo transgênico é um ser vivo que possui dois DNAs. Ele tem um DNA endógeno, que é o DNA da espécie, mas ele possui também um DNA exógeno, o DNA de uma outra espécie. É justamente esse DNA exógeno que permite que o transgênico possa ter uma habilidade que ele não tinha antes, possa ter uma nova habilidade. E é essa nova habilidade que representa um interesse de ordem industrial, de ordem científica, de ordem química. Essa é a intenção. Lembra que um transgênico, a técnica de transgenia, ela precisa ter uma aplicação. Essa aplicação ela pode ser industrial, ela pode ser relacionada ao meio ambiente, ela pode ser também para a produção de medicamentos. Lembra disso? Bem, mas dando sequência do ponto que nós paramos, vamos ver um outro resultado da engenharia genética. Observa bem, nós temos aqui um procedimento conhecido como terapia gênica. A palavra terapia significa tratamento, ou seja, eu vou realizar o tratamento de um paciente utilizando um gene no processo. Você precisa tomar muito cuidado, que até pouco tempo atrás, se um paciente sofria com uma certa doença genética, ele só tinha duas possibilidades, né? Ou ele iria morrer em virtude dessa doença, ou ele sofreria com essa doença por toda a sua vida. Hoje, em virtude da biotecnologia, em virtude da engenharia genética, é possível substituir um gene defeituoso por uma cópia do mesmo gene, só que sadia. Observa que nesse processo utilizamos justamente vírus. Não esqueça que um vírus é um parasita intracelular obrigatório. É um ser vivo que consegue invadir células hospedeiras e consegue injetar o seu material genético nas células hospedeiras. Então esses vírus, meninos, atenção 203, esses vírus eles são preparados em laboratório de modo a carregar o gene que eu desejo. Observa a sequência de passos que envolve a ação viral. Olha lá, nós temos um passo de número 1, onde o vírus modificado atravessa a membrana protetora da célula. Nós temos um passo número 2, forma-se uma espécie de bolha ao redor do vírus para que ele alcance o interior da célula. Nós temos um passo número 3, onde a camada fina se rompe. Nós temos um passo número 4, a ruptura permite que o vírus alcance o núcleo. Observa bem, ele precisa alcançar o núcleo porque ele vai injetar o material genético sadio e vai remover o material genético que apresenta algum tipo de falha. Então ele alcança o núcleo da célula e despeja o novo material genético, o gene sadio, o gene de meu interesse. E o último elemento que nós observamos, o último passo, a célula passa a produzir a substância orientada pelos novos genes. Ou seja, o indivíduo que não conseguia produzir uma certa substância, por exemplo, proteínas vitais, agora que eu tenho a cópia do gene só que sadia, esse indivíduo será capaz de possuir, né, a habilidade de fabricar essas proteínas. Observa que existem algumas estratégias envolvidas na transgenia. Olha a estratégia A. Substituir o gene alterado que causa uma doença por uma cópia normal do mesmo gene. Então, confirmando o que eu te disse, terapia gênica é justamente a técnica que se utiliza uma troca, né, de um gene defeituoso por uma cópia do mesmo gene, só que sadia. Não esqueça que um vírus ele é um vetor. Diego, o que significa a palavra vetor? O vetor é aquele que propaga. O vetor é aquele que leva. Então, o vírus que está levando o gene sadio para substituir justamente o gene defeituoso. Olha a estratégia B nesse infográfico, deixar inativo o gene que está funcionando de forma inadequada. E a estratégia C, introduzir novos genes no corpo para ajudar a combater a doença. Então, repara como essa aplicação da engenharia genética hoje ajuda muitos pacientes que sofrem com doenças genéticas. Então, eu posso utilizar um vírus, que é um parasita que geralmente causa doenças, posso utilizar um vírus a serviço, né, da humanidade. Em que sentido? Posso usar um vírus
para levar o gene sadio e este gene sadio substituindo o gene defeituoso. Dessa maneira, as proteínas que antes não eram fabricadas passam a ser fabricadas pela presença do gene sadio. Isso, filho, é aplicação de engenharia genética, isso é terapia gênica, tratamento gênico, substituição de genes defeituosos por cópias de genes sadios, assim combatendo uma doença, melhorando o quadro clínico de uma doença genética, uma vez que, com a presença do gene sadio, esse indivíduo será capaz de fabricar as substâncias necessárias ao seu metabolismo e assim reverter o quadro da doença. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender? Beleza, então vamos continuar. Além disso, você também precisa tomar bastante cuidado com outro procedimento interessante, que tem uma relação direta também com a biotecnologia, clonagem. Toda vez que você observar esse termo clonagem, o que representa a clonagem? A clonagem é um procedimento que permite a produção de clones. A intenção da clonagem é permitir a fabricação de clones. Diego, o que é um clone? Um clone é um indivíduo geneticamente idêntico a outro. Um clone representa um indivíduo geneticamente idêntico a outro. São indivíduos que possuem o mesmo material genético. Entenda que procedimentos de clonagem eles não são apenas artificiais. Existem procedimentos de clonagem naturais. Por exemplo, qualquer tipo de reprodução assexuada representa uma forma de clonagem. Porque lembra que uma reprodução assexuada é aquela que não tem gametas, é aquela que não tem troca de material genético e, principalmente, se não tem troca de material genético, eu constituo indivíduos geneticamente iguais. Então, se eu produzo indivíduos geneticamente iguais, eu posso afirmar que a reprodução assexuada ela gera clones, ela produz clones. Então não esqueça, tá? 203, todo e qualquer clone é um indivíduo geneticamente idêntico ao outro. Repara que o primeiro procedimento de clonagem, né, relatado pela ciência, ocorreu justamente, né, para a produção da ovelha Dolly. A ovelha Dolly, ela representa o primeiro ensaio que deu certo, né, de produção de um indivíduo geneticamente idêntico ao outro. Nesse procedimento, repara muito bem 203 que eu vou montar aqui para você um esqueminha para que você entenda legal o que seria esse procedimento de clonagem da ovelha Dolly. Atenção, por favor, acompanha. Veja, observa que eu tenho a participação de algumas ovelhas no processo. Eu tenho aqui um primeiro grupo de ovelhas, uma primeira espécie, é a espécie Findor C, observa bem. Dessa espécie Findor C, né, eu vou utilizar um elemento dela, assim como também serei capaz de utilizar um outro recurso de uma segunda espécie chamada de blackface. Beleza? Então nós vamos trabalhar a princípio com duas ovelhas de espécies diferentes, a Findor C e a blackface. Observa lá, meninos, atenção por favor. Desse jeito, ó, da Findor C nós vamos trabalhar com uma célula somática. E Diego, o que é uma célula somática? Uma célula somática é qualquer célula do corpo, exceto gameta, exceto espermatozoide, exceto óvulo. Então, se uma célula somática é qualquer célula do corpo, exceto gameta, eu posso afirmar que é uma célula 2N, é uma célula diploide, é uma célula que tem o total de cromossomos da espécie. Não esqueça disso. Então, da Findor C, eu utilizei uma célula somática. Observa muito bem. Da blackface, nós vamos trabalhar com uma célula gamética, com um gameta. Nós vamos trabalhar com óvulo. Se é um óvulo, todo óvulo, assim como todo espermatozoide, é uma célula N, é uma célula haploide. Tudo bem? Então, a Findor C, célula somática. Da blackface, nós vamos utilizar uma célula gamética, um óvulo. Observa muito bem o que será realizado aqui, ó. Veja o que está acontecendo. Eu removi o núcleo da célula somática da Findor C, é o que você percebe aqui, ó. Removi o núcleo da célula somática da Findor C e descartei, joguei fora o núcleo da célula gamética da blackface. Vou jogar fora o núcleo azul. Mas o núcleo vermelho, para mim, é importante. Porque esse núcleo 2N, esse núcleo da ovelha Findor C, eu serei capaz de implantar, veja,
eu vou implantar, estou realizando transplante nuclear justamente para o interior da célula gamética. Peguei o núcleo da Findor C e coloquei o núcleo 2N no interior do óvulo da ovelha blackface. Lembra que o núcleo da ovelha blackface, do gameta da ovelha blackface, eu joguei fora. E estou transplantando o núcleo da Findor C justamente no gameta da blackface. Filhão, o que vai acontecer? Atenção, 203, por favor. Olha o que você vai perceber constituído. Isso aqui já é o clone. Esse indivíduo constituído já é o clone. Verifica duas coisas interessantes. O clone ele possui, observa muito bem, atenção por favor, o clone ele possui a membrana plasmática da célula da blackface e possui também o citoplasma também da blackface. Veja que o núcleo do clone ele é oriundo da Findor C, ó. O núcleo da Findor C e a membrana plasmática com o citoplasma da blackface. É por isso que nós vamos afirmar o seguinte, acompanhe lá. De quem será esse clone, né? Veja, vamos verificar aí de quem seria esse clone. Será que o clone que eu vou gerar é da Findor C 203? Ou será da blackface? Bora fazer o seguinte, vamos pegar esse clone, olha lá, esse zigoto que representa o clone, o indivíduo que é oriundo, né, do processo de... Normalmente o zigoto ele é um indivíduo oriundo do processo de união dos núcleos, mas não é o que está acontecendo aqui diretamente, já que eu coloquei o núcleo da Findor C, né, no interior do gameta da blackface. Estou pegando esse zigoto e vou implantar esse zigoto, tá, no útero de uma ovelha barriga de aluguel. A barriga de aluguel ela só vai servir para gestar, para permitir o desenvolvimento do embriofeto. O que você acha, 203? Após o período gestacional, eu vou gerar aqui, né? Lembra que essa ovelha que está aqui embaixo, ela é a barriga de aluguel. Ela não participou da constituição genética do clone. Ela só emprestou o útero para que esse clone pudesse desenvolver. Filhão, após o período gestacional, o que você acha? Vai ser clone de quem? Da Findor C ou da blackface 203? Bem, né, no final do processo, nós percebemos que o clone constituído, obrigatoriamente, ele é um clone da Findor C. Olha aqui o clone constituído. Ele é um clone da Findor C. Diego, por que ele é um clone da Findor C? Quem doou o material genético? Quem foi capaz de doar o material genético? Quem doou o material genético? Quem doou o material genético foi a Findor C. Então ele será clone dela. A dica 203 sempre é essa. O indivíduo ele sempre será clone daquele que doou o material genético. Aquele que doou o material genético, o clone será sempre dele. Agora, repara uma coisa importante. Esse clone constituído, ele é capaz de exibir dois DNAs. Ele possui um DNA nuclear, olha aí, DNA nuclear, e ele possui também um DNA mitocondrial. Não esqueça, você estudou no passado, quando viu as organelas, que a mitocôndria tem DNA. Filhão, o DNA nuclear do clone, você já sabe. O DNA nuclear do clone é oriundo da Findor C, FD, Findor C. Beleza? Porque foi ela que doou o núcleo. Tá aqui o núcleo, ó. Agora, o DNA mitocondrial, mitocôndria é uma organela. E uma organela que está presente no citoplasma. Beleza? Quem doou o citoplasma que eu falei para você, 203? Quem doou membrana plasmática e citoplasma foi a blackface. Então, o DNA mitocondrial é da blackface, BF. Beleza, filho? Então, tomar muito cuidado com isso. O clone ele sempre vai ter dois DNAs. Ele tem um DNA principal, que é o nuclear, né, que é oriundo aqui da Findor C, e tem um DNA mitocondrial, né, de quem doou o citoplasma, de quem doou as mitocôndrias presentes no citoplasma, que foi justamente a blackface.
Tudo bem? Então, o procedimento de clonagem é uma técnica que nós empregamos em biotecnologia para a produção de indivíduos geneticamente iguais. Geneticamente iguais. Então, sempre a dica que eu lhe dou 203, o clone que será produzido a partir daquele que doou o núcleo diploide, aquele que doou o núcleo somático, o núcleo 2N. Neste caso, do procedimento de clonagem da ovelha Dolly, você percebeu que quem doou foi a Findor-C, então um clone gerado será um clone da Findor-C. Tudo bem? Deu para entender, 203? Lembra que qualquer dúvida que você tenha, tá? As nossas redes de comunicação estão sempre abertas e você pode questionar o momento que você precisar. Beleza? Então vamos dar sequência. Além do procedimento de clonagem, preciso tomar cuidado também com o conceito de genoma. Eu sempre digo que o genoma ele representa como se fosse o número que você tem na sua carteira de identidade. Como se fosse um código de barras quando você compra um certo alimento que consta na embalagem. Cada espécie possui um código de barras específico. E é esse código de barras que determina as características daquela espécie. Por definição, o genoma representa sempre, indica sempre, um lote haploide característico de uma espécie. Tá? Então é um conjunto de cromossomos que definem aquela espécie, que eu só vou perceber naquela espécie. Dessa forma, veja muito bem que eu tenho aqui alguns pontos que caracterizam justamente essa relação com o genoma. Olha só o primeiro ponto. O primeiro ponto diz o seguinte, acompanha: a identificação de cada gene e a determinação de sua função. Isso é o papel do genoma. Não tem tanto tempo assim que foi realizado o que a gente chama de PGH, o Projeto Genoma Humano. E esse projeto ele tinha como intenção identificar todos os genes da espécie humana. É o que você está vendo nesse tópico aqui, esse primeiro tópico. Identificar cada gene e determinar a função de cada gene. Ora, se eu consigo entender, né, o que cada gene é capaz de fazer, eu posso realizar um diagnóstico precoce para muitas doenças. Eu posso aperfeiçoar técnicas de terapia gênica, que nós conversamos ainda há pouco. Eu posso produzir medicamentos específicos para o tratamento de doenças genéticas e posso até mesmo determinar a identidade genética das pessoas, que seria registrada, como eu te disse ainda há pouco, como um código de barras. Então, foi muito importante o PGH, o Projeto Genoma Humano, que a partir dele eu passei a conhecer todos os genes que compõem a nossa espécie. Se eu conheço os genes, eu sei como eles funcionam. Se eu sei como eles funcionam, eu consigo detectar distúrbios, falhas nesses genes. E se consigo perceber como eles funcionam e quando eles estão falhando, com toda certeza eu posso desenvolver técnicas para remediar isso, para solucionar isso, como é o caso, por exemplo, da terapia gênica e de medicamentos que possam também atuar melhorando a condição do indivíduo, ok? Então, o genoma é um código de barras genético, é um código de barras que identifica uma espécie. Cada espécie é capaz de exibir, é capaz de apresentar um genoma específico. Muito bem. Dando sequência, precisamos também tomar cuidado com análise de DNA. Isso é importante. As provas do Enem, o Enem gosta muito de cobrar questões envolvendo análise de DNA. E são questões que não têm grande complexidade. Vamos analisar isso aqui? Eu sempre digo que análise de DNA nada mais é do que uma comparação. Você vai realizar um conjunto de comparações entre fragmentos de DNA. Esses fragmentos de DNA nós chamamos de bandas de DNA também. A ideia é mais ou menos essa, ó. Imagine que você tem aqui uma fita e essa fita ela vai indicar para a gente um teste de paternidade. Observa para você entender legal. A técnica que permite justamente esses exames de paternidade é chamada de técnica de eletroforese em gel. É o procedimento. E veja que o DNA da mãe eu estou representando aqui para você, ó. Cada traço representado em preto é uma banda de DNA da mãe.
Então você vê que o DNA materno ele é organizado da seguinte forma. Atenção, eu tenho uma região 1, só um minutinho. Eu tenho uma área 1, uma área 2, uma área 3, onde não tem DNA da mãe, uma área 4, que eu vejo, uma área 5 e 6, que não tem, 7 e 8, que possui o DNA materno. Vamos representar agora o DNA do filho. Olha lá, olha as bandas de DNA do filho. Repara que esse filho, ele empata com a mãe em algumas regiões. Veja que o DNA do filho é semelhante ao DNA da mãe nessa região aqui, e também na penúltima região. Diego, não era para ser o mesmo DNA? Lógico que não, porque se fossem as mesmas bandas de DNA do filho, né, você percebesse na mãe, eles seriam gêmeos, coisa que não são. Lembra que a reprodução sexuada, ela forma indivíduos diferentes. Então o DNA do filho é próximo ao DNA da mãe, mas não é idêntico a esse DNA. Tudo bem? Vou representar também essa mãe, ela tem dúvida quanto à paternidade de seu filho. Então, duas pessoas são as suspeitas de serem o pai dessa criança, então foram submetidas também ao exame de DNA. Olha lá, observa muito bem o DNA do suspeito de número 1 e verifica muito bem também que esse suspeito de número 1, ele empata com o possível filho na região 1. Veja também que ele empata nessa segunda região que eu demarco em vermelho. E veja ainda que ele empata com um filho, tá, na penúltima região. Então, observa que o pai de número 1, suspeito de número 1, ele possui 3 regiões de DNA semelhante com o provável filho. Quando você observa o DNA do suspeito de número 2, olha aí. Repara que o suspeito de número 2, ele empata com a criança apenas na última região. Beleza? E o que diz a regra para exames de DNA? Quanto maior o número de áreas coincidentes, maior será a probabilidade de paternidade daquela criança. Então, como suspeito de número 1, ele apresenta 3 áreas coincidentes, enquanto que o suspeito de número 2 apresenta apenas uma área, eu posso afirmar que o suspeito de número 1, olha o laudo aqui, filho, laudo final, o suspeito de número 1 possui maiores chances de ser o pai da criança. Como eu te disse, quanto maior o número de bandas coincidentes, quanto maior o número de fragmentos coincidentes, maior será a chance, maior será a possibilidade para a paternidade dessa criança. Tudo bem, meninos? Deu para entender 203? Então nós vamos parar por aqui. Aqui encerra, né, o objeto biotecnologias e na nossa próxima videoaula vamos começar um novo assunto, ok? Um abraço para todos, fiquem com Deus, até a próxima aula.